O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica lançaram hoje uma cartilha sobre a saúde ocular na infância. O documento contém orientações aos pais e professores descrevendo os sintomas de doenças como conjuntivite e terçol. O material também destaca os impactos negativos do uso excessivo de telas e traz dados sobre a saúde ocular das crianças, destacando que 80% dos casos de cegueira infantil podem ser prevenidos ou tratados com diagnósticos e cuidados adequados. Agora a gente recebe a doutora Júlia Rosseto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Olá, doutora Júlia, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada por me receber. Doutora, começa contando pra gente, então, o que traz essa cartilha e por que a saúde ocular das crianças é tão importante. Eu acho que um ponto já foi dito, né, que 80% das causas de doenças oculares na infância são ou tratáveis ou preveníveis. Então, isso é um ponto muito importante e o desenvolvimento visual, ele acontece durante toda a infância, desde a gestação até por volta dos 7 anos de idade. Então, qualquer doença que acometa a criança nesse desenvolvimento visual, ela pode levar a uma baixa visual irreversível. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, o tratamento precoce também, para garantir que essa criança vá ter o desenvolvimento visual normal durante a infância. Doutora, me chamou a atenção justamente na cartilha a questão sobre as telas. A gente sabe que especialistas alertam para o uso de telas para o desenvolvimento do cérebro das crianças. Olhando os olhos, existe um limite que a criança deve ou não usar? Ou qual é a atenção que os pais devem ter justamente quanto a esse ponto? Esse é um ponto muito importante. A gente já vinha levantando sobre isso antes de sair um estudo recente, saiu uma meta-análise recente sobre justamente o uso da tela e o impacto dela na miopia, que tinha-se dúvida se era muito uma exposição da tela que levava também ao aumento da miopia ou não. E isso foi comprovado numa meta-análise recente. Então, sabe-se que o uso de mais de 1 hora por dia leva também ao aumento da miopia na criança. E isso na cartilha já está bem dito, e já é dito pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria também, que o uso da tela recomendado por idade é 0 tela até 2 anos de idade, até 1 hora por dia de 2 a 6, e depois disso pode-se usar até 2 horas por dia. Mas depois dessa meta-análise a gente tem recomendado que todas as idades usem até 1 hora por dia. E fora isso, a gente pode ter a tela como desencadeador de estrabismo, que é o desvio do olho, principalmente o desvio convergente, pelo excesso da proximidade da visão de perto. Ela pode dar uma falsa miopia, que é porque a criança fica tanto tempo olhando para próximo, quando ela olha para longe, a musculatura dela está contraturada e ela não consegue relaxar, e daí parece que é uma miopia, mas não é. E pode também levar a olho seco e outros sintomas, né, que a gente já sabe da saúde da infância, e tirar oportunidades da criança de se desenvolver de outras formas mais saudáveis, de usar a imaginação, de brincar sozinho, de lidar com o tédio, saber esperar. Então, assim, tem inúmeras outras razões para a gente substituir a tela por outras atividades na infância. Mas a visão seria isso, então, recomendado, além de limitar até no máximo 1 hora por dia, que a criança sempre prefira os dispositivos maiores na maior distância possível, e que essa exposição seja intervalada. Então, se for usar um dispositivo móvel, que ele fique a mais de 30 centímetros da criança e que ela não use por mais de 30 minutos. Isso já é comprovado que isso é nocivo. Doutora, nós estamos aí num período de volta às aulas. Quais os alertas, quais os sinais de alerta que a gente precisa ficar atento no comportamento das crianças, porque a gente sabe que quando ela não está enxergando direito, isso acaba refletindo ali no aprendizado. A que tipo de comportamento, então, pais e educadores precisam ter atenção? Essa é uma ótima pergunta também, porque na criança isso não tem uma resposta única. Tem crianças que têm alterações importantes da visão e não têm queixa alguma. Então, é sempre importante fazer o exame de rotina, independente disso, principalmente nas crianças escolares que vão aprender a ler, enfim. E a queixa mais inespecífica que a gente também tem que ficar de olho é desinteresse e dificuldade de aprendizado. Sempre que uma criança tem dificuldade de aprendizado, a gente precisa ver se ela está ouvindo bem e se ela está enxergando bem. E depois os sinais mais específicos e mais comuns da dificuldade visual é aquela criança que não enxerga o quadro, que precisa se aproximar, ou então que aperta os olhos para enxergar distante, ou que aproxima muitos objetos. Essas são as queixas clássicas da miopia.
E às vezes você tem graus altos mesmo de astigmatismo ou hipermetropia, essa dificuldade também pode ser para perto, mas mais comumente são essas questões, ou às vezes fechar um dos olhos. Esses sintomas são os mais característicos, mas é sempre importante ficar atenta na criança. E se os pais têm grau, isso é muito comum na família usar óculos, também essas crianças tendem a ter mais grau e precisam de uma atenção maior. Doutora, quero falar sobre duas doenças que também acabam assustando muita gente e outras nem tanto, conjuntivite e o terçol. Muita gente acaba nem tratando, fala, daqui a pouco some, não tem problema nenhum. De fato é assim que tem que se tratar essas duas doenças ou não? É preciso justamente um acompanhamento médico, usar algum tipo de colírio, alguma medicação para tratar essas doenças, especialmente em crianças? Aí eu vou dividir em duas respostas, né? O terçol, ele geralmente é aquela inflamação localizada e que se ela é única e ela pequena, não tem inflamação da pálpebra, não tem outros sintomas, ela pode até sumir sozinha. Geralmente as medidas são você fazer compressa quente, fazer uma massagem, porque nada mais é do que o entupimento da glândula que secreta aquele componente gorduroso. E se você consegue drenar aquele componente, isso pode se resolver assim. Atenção que precisa se dar. Se ficar uma inflamação mais extensa da pálpebra, vermelhidão, febre, aí sim isso às vezes pode se tornar uma celulite, que também está escrita na cartilha, e daí precisa de antibiótico oral e até às vezes venosos, principalmente nas crianças pequenas. Então, nesses casos, tem que dar mais atenção e tem que tratar sim. A conjuntivite eu separaria em dois principais tipos, que é o que mais acometem as crianças: a viral e a alérgica. A viral, geralmente é aquela que tem outros componentes de gripe. Então, a criança tem coriza, que é os narizes escorrendo, tem tosse, tem febre, e ela é muito contagiosa. Então, é importante identificar esses casos e isolar a criança. Daí, ela tem que ficar em casa ou até acabarem os sintomas, ou até 7 dias do início dos sintomas. E o tratamento, geralmente, é sintomático, que a gente fala, né? Que é só tirar aqueles sintomas porque essa doença passa sozinha. E aí é compressa fria, lubrificante e a precaução de contato. Então, evitar ambientes com muitas pessoas, evitar compartilhar toalha, fronha, ficar muito próximo. E aí fazer essas medidas e se ela for muito prolongada ou aí alguns sinais de alarme, se ela tiver um inchaço muito grande da pálpebra, se tiver lágrima rosada ou se ela passar 3, 4 dias sem melhora, aí é bom ver porque ela pode ter algumas complicações que precisam de tratamento. E a segunda conjuntivite que é muito importante na infância é a alérgica, que daí é diferente, ela não tem esse componente de um quadro gripal. Ela tem um componente de alergia, então aquela criança que tem asma, que tem a dermatite, que é a alergia na pele, que tem rinite e que ela tem sempre olho vermelho, então recorrente, várias vezes ao ano, tem aquele quadro, às vezes desperta pelos ácaros, às vezes são animais, às vezes, enfim, é poeira. E aí, o coçar excessivo do olho, ele pode levar a grau, inclusive de astigmatismo e a outras doenças oculares, como, por exemplo, ceratocone, que é uma doença que a córnea, que é essa parte transparente mais da frente do olho, vai ficando pontuda, e aí isso pode até levar à necessidade de transplante de córnea e baixa visão irreversível. Então, não se pode coçar os olhos. Essas crianças que são coçadores crônicos dos olhos precisam de tratamento, sim, e precisam... O tratamento inicial é muito semelhante ao da conjuntivite viral, que é evitar coçar, fazer compressa fria e usar as lágrimas artificiais ou lubrificantes, mas se é recorrente, ela precisa de um acompanhamento, porque às vezes você precisa de tratamentos mais fortes ou outros tratamentos que o médico, o oftalmologista, depois de avaliar, vai conseguir indicar melhor para evitar que essas crises sejam tão recorrentes. Tá certo, doutora Júlia Rossetto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até mais.